Bem-vindos! Começamos mais uma série do Alavancar. O Alavancar é uma série histórica. Da última vez a gente fez só ao vivo. Cara, foi muito bacana. Mas agora a gente vai fazer gravado, uma série de gente, a gente entrevistando, enfim. O motivo desse Alavancar é que você entenda como faz para comprar um imóvel. Então, todas as pessoas que nós trazemos aqui, pessoas igual você, que talvez tenha dúvida, não sabe como funciona, talvez tenha medo. O meu objetivo aqui é tirar o seu medo. Então, já clica aqui, curtir. Já dá um dislike se for o caso, mas curte, compartilha, comenta aqui o que você tá gostando, o que você não tá gostando. A ideia é que a gente possa melhorar todas as vezes. Fechou? Bora pro vídeo? Meu nome é Felipe. Felipe, prazer, isso. Felipe. Prazer. Vamos lá, eu separei umas perguntas aqui. Isso que é importante. A pessoa tem que vir, ela tem que vir já munido de perguntas. Então você que está começando a assistir agora, se você tiver a oportunidade de estar aqui, venha com pergunta. A pior coisa é você chegar no momento certo e ainda não saber o que perguntar. Aí nunca disse. Separei umas aqui Bora. O cara trouxe, aqui ó, ele trouxe um bloquinho de notas. Boa. Vamos lá. A minha primeira pergunta é o seguinte, Anthony, o que acontece? Eu quero levantar um capital para mim começar a aplicar nos imóveis, certo? Certo. Eu tenho um carro. O carro ele é 2014. Eu posso comprar uma carta de crédito para mim recomprar esse carro de mim mesmo? Pode. Pelo ano consigo também? Então, temos algumas restrições e requisitos. Primeiro requisito, o carro tem que ser 9 anos de uso. A outra restrição é, você não pode comprar de você mesmo nunca alguma coisa. Certo. Porque isso é uma hipoteca. Não existe refinanciamento como a gente fala no jargão. Certo. O que existe é você, por exemplo, transferir o carro para uma terceira pessoa, seu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, enfim, se sua esposa não for casada no papel contigo, e você comprar uma carta e recomprar esse carro que é já seu. Certo. Então automaticamente o dinheiro cai em outra pessoa. Então, para efeitos práticos, você comprou de você mesmo. Para efeitos bancários, você fez uma transação de compra e venda normal. Certo. Aí minha dúvida também é o seguinte, que eu tenho um pouquinho ainda de parcela para pagar nesse carro. Acontece a mesma coisa que acontece com os imóveis no carro também? Ele quita e te devolve o troco? Isso. No financiamento bancário de imóveis, a gente chama de interveniente quitante. Então a gente quita o terceiro. No carro, o Santander também faz isso. Então ele vai lá, quita a sua dívida que você tem no carro e o restante transfere para o vendedor. Por exemplo, vamos dizer que você compre no nome do seu pai o consórcio. E aí teu pai vai lá e compra o carro seu. Ele vai quitar a dívida que você tem e vai te transferir o restante da dívida. Certo. Tipo, o carro vale 100, você deve 30, vai te depositar 70 e vai depositar 30 no banco. Certo. Eu tenho nome sujo, a minha esposa não. No caso, a minha esposa ela não trabalha registrado, mas só que nós faz uma movimentação na conta dela. Eu trabalho de Uber e eu vou fazendo uma movimentação na conta dela. Eu consigo uma carta de crédito do mesmo jeito? Consegue ser aprovado no nome dela? Possivelmente. O que é possivelmente? Como ela tem movimentação bancária, no Santander aprova por movimentações bancárias. Então, possivelmente vai aprovar ela sim. Não tem, porque eu tenho nome sujo, a minha esposa não, vai levar ela para o nome sujo. Desde que vocês não sejam cônjuges, como que eu posso falar? Conta conjunta no banco, zero problema, vai aprovar o nome dela. Vocês podem estar casados no banco, porque o banco não vai pesquisar o seu nome, vai pesquisar o dela, porque ela está de fato comprando o nome dela. E se eu quiser já direto comprar um imóvel no nome dela? É um pouco mais complicado, então, para mim conseguir a carta, para mim conseguir ali na hora de fazer a aprovação para comprar no nome dela no leilão, parcelado. Não, na verdade não. Na verdade pode ser até mais fácil, porque quando a gente fala de comprar uma carta de crédito, a gente fala que você tem que ter o valor de lance. Quando a gente fala de comprar um imóvel no leilão, por exemplo, através de financiamento bancário, como a Caixa, até R$3.000 você pode provar através de renda autônoma, que é o caso da sua esposa, extrato bancário. Se ela tem o nome limpo e tem a renda autônoma, ela consegue aprovar e aí ela vai pagar a parcela. Ou seja, ela não precisa colocar, vai ter que colocar 5 mil de entrada para comprar um imóvel de 100 mil e vai ter que pagar aí 2 a 4 mil de documentação e mais 5% do leiloeiro. Dependendo do leilão, da modalidade de leilão, você não paga nem leiloeiro. Certo. Sabe qual é a grande dificuldade que eu tô tendo com isso, Antônio? Qual? Achar um correspondente bancário, cara. Então, o que acontece? Os correspondentes bancários parece que eles não entendem muito, então quando você fala que é um imóvel, mas eles perguntam assim,
mas qual é o imóvel? Já viu o imóvel? Aí você vai explicar, eles não, parece que não dá muito... Sim, eu vou te explicar por quê. O correspondente bancário, ele ganha por imóvel vendido. Então, o que na maioria das vezes acontece? As pessoas, elas não dão atenção, por quê? É como se a gente levasse lá o crédito para provar e você não usasse, porque enquanto você não comprar um imóvel, ele não ganha. Então, eles já trabalharam e não receberam, entendeu? Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que falar assim, eu quero comprar um imóvel. Primeiro, comprar um imóvel, ponto. Falando disso de comprar um imóvel, aí você aprova o crédito do seu bancário e aí depois ela fala, tá bom, e qual imóvel? Não, primeiro eu queria ver se eu conseguia aprovar, agora eu vou atrás do imóvel. Peraí, aí você procura o imóvel e fica em contato com ela, porque daí ela vai conseguir te ajudar. Sempre você vai ter que fazer isso. Infelizmente, não tem uma outra forma. Por quê? A aprovação de crédito da Caixa não é mais através do banco, é sempre através de terceiros. Porque justamente a Caixa tinha vários problemas em relação a isso. Pensa só, você ficar horas na fila para aprovar um crédito que você não ia usar. Ia dar trabalho para você e dar trabalho para eles. Então eles tiraram isso, eles preferem pagar comissão para os correspondentes que fazem isso. Certo. Entendeu? Na hora da compra do imóvel, no leilão, quais os principais documentos que tem que analisar? Cara, quando você compra um imóvel de leilão, a primeira coisa que você tem que entender é se é uma oportunidade. É uma oportunidade? Então, por exemplo, a gente tem uma plataforma chamada Arremata.ai, né? Arremata.ai, com inteligência artificial e coisa e tal. A gente já pesquisa o valor de mercado para você antes mesmo de você ver se é um negócio bom. Inclusive lá a gente colocou um checklist. Então, o que você tem que ver? Primeira coisa, edital. Você está comprando 100% do imóvel? Não, estou comprando uma parte do imóvel, ou seja, não é uma oportunidade para você. Você está comprando um imóvel que tem dívida? O que é ter dívida? Talvez tenha processos. Por exemplo, para você que está começando, a venda online é a melhor, porque a Caixa vai pagar todas as dívidas que tem no imóvel. Então você vai comprar um imóvel de fato zero. É como se você tivesse comprado na construtora 08 bola, sem nada. Venda online. Exatamente. Então a modalidade de venda online para quem está começando a venda direta online, é a melhor, porque você não precisa se preocupar com isso, não tem que ter advogado, não precisa ter nada. Então assim, é difícil para você que não fez nenhum ainda. Depois você vai ver que é fácil. Mas lá na plataforma a gente colocou um negócio para você ir colocando o checklist. Então primeiro olhar o edital, depois ver se tem processo, depois ver se é uma oportunidade boa. Lá a gente vai colocar a calculadora de viabilidade, ou seja, você vai colocar o preço do imóvel, ele já vai calcular todos os custos inerentes ao imóvel. Então você já vai saber se é um cálculo bom ou ruim, entendeu? Certo. Tem aquela modalidade que você dá 25% de entrada. Essa é judicial. Essa é ruim para ficar? Então, não é que é ruim, mas é difícil para você que está começando, que você já tem que ter um advogado. Porque você vai ter que mandar para ele, ele vai ter que se inscrever nos autos para que ele possa arrumar junto com o juiz isso aí. Mas se no caso eu tivesse já o dinheiro da entrada, os 25%? Zero problema. Dá para você comprar, mas ainda assim, lembra que você falou assim, como é que eu vejo que o imóvel é bom? Edital. Só que na hora que tiver lá o processo, você concorda comigo que você vai ter que ir lá ver no processo? Então você vai ter que ter um advogado. Isso já vai ter um custo a mais. Então não é que é ruim, é bom. Não vai precisar de comprovar renda, não vai precisar de comprovar renda, nem ter nome limpo. Mas você tem que ter um advogado. Vocês têm uma equipe que faz esse serviço também, né? Que paga uma porcentagem. Eu tenho uma empresa, que é a Mirandas Assessoria, que ela faz todo o trabalho de assessoria. Então ela compra o imóvel para você, ela vê o processo, enfim, ela faz tudo para você, toda a parte burocrática do imóvel, você já só tem que assinar. Aí você paga 7% do valor da arrematação. Então você pagaria 5% de entrada, por exemplo, se fosse financiado, pagaria os 5% do leiloeiro, a documentação e os 7% da assessoria. Certo, e no caso esse daí que tem que dar 25%, eu pagaria os 25%, pagaria os 7% para vocês. Isso, e os 5% do leiloeiro. Certo. Entendeu? Quando você vai comprar um imóvel de leilão, qual a porcentagem você acha boa ele tá abaixo do valor? Normalmente, é por isso que a gente colocou o cálculo de viabilidade na plataforma, mas normalmente o valor ideal é quando ele está com 40% de desconto a 30% de desconto. Por quê? Ali você já tem um ROI. Ali você consegue, por exemplo, ter um imóvel que pagando todos os custos, ele ainda sai mais barato que o mercado. Normalmente, eu só compro imóveis com 40% acima de ROI. Por quê? Pela minha estrutura de recomprar com consórcio e eu fazer várias vezes, eu prefiro 40% acima. Só que falando, por exemplo, de financiado, imagine só que você comprou um imóvel financiado, 30% de ROI. Não é ruim, imagine só, o imóvel vale 160, você comprou por 100. Meu, tá super valendo a pena, você tá devendo 5 mil,
Porque o seu ROI não é sobre mais o valor do imóvel, sim sobre o valor investido. Certo. As parcelas desses imóveis ficam mais ou menos, você sabe mais ou menos o valor que fica? Calcule que cada 100 mil reais você vai pagar um financiamento médio de 600 a R$1.000, vai depender da taxa de juros. Mas é de 600 reais a R$1.000. Por exemplo, a sua esposa, provavelmente ela caia no Minha Casa Minha Vida, ou seja, ela pode pegar uns juros de 6, 7, 8% ao ano. Certo. Aí eu vi você falando num podcast o seguinte, tem uma pergunta aqui, como é que eu faço para mim aumentar o limite de poder de compra que eu tenho? Por exemplo, eu comprei um imóvel. Comprou. Aí eu vou lá e recompro ele com a carta de crédito. Mas eu tenho uma dívida ali. E para me aumentar esse limite meu, como que eu faço para o banco ir liberando o dinheiro para mim? Perfeito. Aí agora você vai entender o porquê consórcio. Acho que as pessoas que estão em casa, elas sempre ouviram falar para eu recomprar com consórcio. Não é o motivo de eu querer vender consórcio. Não é porque o consórcio é bom. É porque é a única forma de você tirar o imóvel do financiamento e liberar o seu crédito do financiamento. Porque a Caixa não vai liberar 2 imóveis financiados. A Caixa vai liberar 1. Aí eu recomprei ele com consórcio. Recomprou com o consórcio, quitou a dívida do financiamento, você está devendo agora o consórcio. Aí eu posso ir lá e comprar com outro financiado. Financiado que não tem problema. Zero problema, vai aumentando o seu patrimônio. Entendi. Aí eu vou comprar um financiado, recompro consórcio, compro financiado. Agora você entendeu por que comprar consórcio. Não é porque eu quero te vender. Eu também queria vender consórcio, Antônio. Como é que eu faço para me vender consórcio? Agora eu vou te dizer, eu comprei teve esses tempos atrás, você abriu para comprar o curso para fazer e passar para vender consórcio com você. Mas eu não tive muito tempo para estudar, eu não passei. Eita, mas dá para você estudar de novo e fazer. Mas o que vai acontecer? Por exemplo, você que está lá no curso. Na hora que você é aprovado na prova, o coordenador liga e já te dá todas as pastas para você começar a comercializar. Por que você tem que passar na prova? Para minimamente você saber como funciona o produto e você poder explicar. Se você não passar na prova, significa que você não conseguiu ainda saber minimamente do produto. Certo. Não quer dizer que você não possa fazer de novo. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Não precisa pagar, entendeu? Quantas vezes você quiser prestar a prova, você pode tentar. Eu fui estudar que eu fiquei com medo de fazer de novo, reprovar e não fazer de novo. Não, pode fazer quantas vezes você quiser. Exatamente. É para você estudar mesmo, porque daí se você, por exemplo, tentou, não foi reprovado, então significa que você precisa estudar mais. Então, dá para você ir tentando até você conseguir. Eu tô com um pensamento seguinte, o imóvel, para mim, para você já é simples, para mim já é um pouco mais difícil a compra. Tá. Eu já comprei carro em leilão. Beleza. Será que teria como eu fazer a mesma coisa que você faz com o imóvel, com o carro e alugar o carro? Porque hoje a parcela de um carro, o aluguel de um carro para Uber, o pessoal tá pagando, eu trabalho de Uber atualmente, o pessoal tá pagando em torno de 2.000, 2.500 de parcela. É viável eu comprar um carro no leilão, recomprar ele com consórcio e alugar ele para Uber? Claro que é. É que assim, é trabalho. A gente está falando de coisas distintas. Você arrumou um subterfúgio para você fazer, mas vamos pensar aqui, ó. Não quero que você deixe de fazer isso. Que o imóvel valoriza, o carro desvaloriza. Isso, né? Mas não, eu não quero falar para você não fazer isso. Quero que você faça porque já é vamos dizer assim, o trabalho que você já sabe fazer mais fácil, certo? Mas pensa comigo, se você comprar um imóvel financiado de 200 por 100, você não vai morar nele, você bota ele para alugar, ok? Vamos supor que você não tenha mais dinheiro. Então ele está se pagando ali, minimamente. Você venda este imóvel por 180, 160, 150, você ganhou 50 mil reais. 50 mil reais dividido por 12, a gente está falando de 4 mil reais de salário por mês. Ou seja, quantas vezes você consegue repetir essa operação no ano a ponto de você parar de trabalhar de Uber e você conseguir viver de venda e compra de imóvel? Sabe o que eu não consigo entender? Por que é tão simples assim, mas dificulta tanto? Então, mas é exatamente isso, ó. Olha só. Lembra que você começou perguntando assim, é difícil e coisa e tal, não é? É difícil para quem nunca fez, é simples para quem faz todo dia e é fácil para quem fala. Então, quando eu falo para vocês no vídeo, parece ser muito fácil. E de fato é, só que tem burocracias. Por exemplo, você comprou um carro de leilão, você tem que ver se esse carro não estava com o motor fundido. Isso. Você teve que ter um mínimo conhecimento de mecânica. Eu já não tenho. Você teve que dar uma olhada na documentação, então você teve que ir no despachante. Então vamos trocar isso por nomes agora de imóveis. Você comprou um imóvel, você não precisa ir no mecânico. Se você minimamente ir lá ver se a casa está construída, se tiver gente morando, o financiamento já provou para você que é uma casa idônea. Por quê? Por que uma casa idônea? Porque é uma casa que tinha gente morando. O financiamento garantiu.
Então você não precisa saber. Quando você compra um apartamento, você vê um apartamento, você não precisa saber se aquele lugar é bom. Você concorda comigo que o engenheiro fez um estudo para fazer uma torre ali? Ou seja, ali deve ter uma farmácia, ali deve ter um supermercado, ali deve ter várias coisas em comum que fazem com que aquele lugar seja um bom lugar para ter prédio. Então, são coisas mais fáceis do que um automóvel. Só que o que é difícil que as pessoas nunca compreendem no Brasil? Ah, mas tem que pagar a documentação. A primeira coisa que você pensa na documentação imobiliária, você já pensa em 20, 30, 40 mil reais. E na verdade não. O ITBI na cidade de São José dos Campos é 3%. Em Osasco você vai pagar 3%. Quanto que você vai pagar de taxas cartorárias? Um imóvel até 200 mil reais, você vai pagar 1.600 reais, amigo, para registrar. Então não é tão caro, você concorda comigo? Só que por falta de conhecimento a gente fala que é difícil. Pensa só, cara, você trabalha com Uber. Quantas vezes você já viu gente alugar carro para pessoa, o cara destruiu o carro e você perdeu o seu investimento? Não é mais difícil? É mais difícil. Não é mais arriscado? É mais arriscado. Agora, quando você compra um imóvel, vamos dizer que você demore para vender um ano um imóvel, é seguro falar que você consiga vender um imóvel por ano? Você ganha 4 mil reais. Uma renda passiva. Você consegue trabalhar quantas vezes isso? Depois que você fez o primeiro, quantas vezes você consegue ensinar outras pessoas a fazer isso e virar sócio das outras pessoas? Você não precisa vender um curso disso, você pode ser sócio das outras pessoas que estão com a mesma dificuldade que você, que não sabem como comprar um imóvel. Entendeu? Então, é um apelo que eu faço para todo mundo que assiste, é um dos motivos pelo qual eu gosto do Alavancar, é que trazer pessoas assim, igual você, que nunca compraram um imóvel e acham muito difícil comprar um imóvel no leilão, mostrar para elas que assim, cara, você pode. E por que eu vim com essa dinâmica, essa, vamos dizer assim, essa facilidade de falar de forma mais, vamos dizer assim, banal nos stories, nos reels? Porque era uma coisa de advogado. O advogado falava o quê? Processual, ele falava juridiquês. Você tem que comprar um imóvel, depois você tem que entrar nos processos, tem que tirar a pessoa do imóvel. É muito difícil. Não é difícil. A pessoa que perdeu o imóvel, vamos falar de uma pessoa vamos falar do médio afegão, que é aquela pessoa que mora no apartamento Minha Casa Minha Vida, uma pessoa que é lutadora, mas perdeu o imóvel porque, infelizmente, a vida é assim. Ela é o que é, não é culpa nossa, certo? Vamos falar dessa pessoa. Você concorda comigo que essa pessoa, ela não vai esperar a polícia ir lá escoltar ela para fora. Ela vai passar vergonha. E essa pessoa, ela perdeu o imóvel justamente pela vergonha dela de ir lá na Caixa e pedir ajuda. Porque todo mundo, inclusive vocês têm que assistir, você que talvez está com a parcela atrasada e você está achando que seu imóvel vai para leilão e provavelmente vá, você sabia que você pode, qualquer financiamento bancário, pedir 6 meses de suspensão. Travar 6 meses, sabe? 6 meses de suspensão para você pôr para vender, para você negociar, para você arrumar um trabalho que consiga pagar, enfim, para você fazer qualquer coisa. Mas você vê que é um comportamento da pessoa já de vergonha, ela perde o imóvel dela. E às vezes por falta de conhecimento também, né? Cara, que não sabe exato, que pode travar ali por 6 meses. Cara, pensa só quantas pessoas não perderam o imóvel e elas poderiam bloquear por 6 meses, talvez tentar uma venda mais barato para ela não perder tudo. Exatamente. Porque vamos dizer, ó, o que eu ofereço para a maioria das pessoas que estão perdendo, eu ofereço assumir a dívida dela, eu não dou nada para ela. Aí você fala, nossa, Antônio, mas você é maldoso. Mas olha só, se você perde o imóvel para o leilão, você não só vai perder o imóvel, como você vai ficar devendo o banco. Por quê? O banco vai te negativar internamente e talvez a dívida aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente já matou o imóvel por 100, a sua dívida era 120, os 20 mil não é o banco que vai pagar por você, ele vai deixar você devendo, ou seja, você perdeu o imóvel e ainda está devendo. E se eu comprar a dívida do cara, o cara tem a chance de futuramente comprar um imóvel. Isso você está dizendo é pegar o imóvel antes de ir pro leilão. Qual é o segredo? Como faz para fazer isso aí? Por exemplo, a gente sorteou um imóvel na Black Friday, que inclusive a gente vai dar para ele agora em fevereiro, este imóvel, né? A gente, enfim, tem toda uma formalidade documental, como é uma doação de imóvel, é mais complicada que eu estou fazendo, até para segurar ele e a minha, né? Porque eu não sou responsável pelo imóvel, ele que vai ser a partir de agora. Mas o que acontece? Eu negocio com pessoas que estão perdendo os imóveis e falo para ela assim, irmão, você está perdendo o imóvel? Me dá o imóvel aqui, eu vou assumir sua dívida, a gente vai fazer uma procuração de causa própria. Então você que está assistindo agora, depois você procura, existe hoje jurisdição, tem jurisprudência para procuração de causa própria. Vou fazer uma procuração de causa própria, em 2 anos eu vou tirar o imóvel do seu nome, ou seja, eu vou quitá-lo, seja com consórcio, da melhor forma que eu achar, e vou tirar do seu nome. Só que nesse meio tempo de 2 anos, eu coloco ele para alugar para pagar as parcelas, ou seja, ele já está 0,8 bola para mim. Ou seja, quanto que eu paguei para comprar o imóvel? Nada.
eu negociei o que ele estava atrasado. Mas só que nesse caso aí compensa pegar que tem que fazer uma análise antes para ver quantas parcelas a pessoa já pagou e tal, né? Eu peço para ele o saldo devedor, eu peço o que ele está atrasado, eu peço para ver se o condomínio está atrasado, se o IPTU está atrasado, mas é cara crachá. Todo imóvel você precisa saber o quê? O que ele está devendo no município, certidão de débitos municipal. Você precisa ver se está devendo alguma coisa de imposto, alguma coisa, certidão de débitos da federal. Se está devendo alguma coisa estadual, você sempre pesquisa no nome da pessoa, certidão de débitos do estado. Essas 3 certidões, você já está munido para saber se você deve ou não comprar este imóvel. Não tem mais nada. Onde você acha essas oportunidades? Cara, eu vou te falar agora, você vai ficar bobo de saber. Eu entro aqui no condomínio, eu paro aqui, ó, por exemplo, a gente passou no condomínio. Quem mais sabe do condomínio, além do corretor? Quem mais sabe quem mora lá dentro? É o porteiro. O que eu chego? Tudo bom? Deixa eu falar, você sabe quem está vendendo um imóvel aí dentro? Ah, o fulano, Beltrano, não sei o que. Você sabe quem está devendo, que está precisando vender muito? Desse jeito. Cara, eu já comprei mais de 20 assim. Sério? De bater na porta. Só que você tem... Não sou eu que vou bater, né? Eu já bati para ensinar a minha assistente a fazer. A minha assistente vai lá, bate na porta e pergunta. Acabou. Então posso fazer isso agora, você pode sair aqui agora, bater no primeiro condomínio e falar: oi, tudo bem? Meu nome, tudo bem? Eu quero comprar um imóvel. Você sabe quem está vendendo aí? Você pode passar o telefone para mim? Posso. Acabou. Oi, tudo bem? Quero comprar o seu imóvel. Você está devendo? Ah, eu estou devendo. Tá, quanto você está devendo? Tanto. Aí o cara começa a abrir o jogo para você, faz uma oferta para ele. Ah, mas Antônio, e se ele não aceitar? Próximo. Quem está precisando vender é o cara, não é você que está precisando comprar. Você indica mais que imóvel de leilão e esse tipo? Cara, eu indico você começar pelo que você consiga fazer. Comprar imóveis dessa forma é a coisa mais fácil. Comprar imóveis de leilão também é fácil, só que você precisa de documentação. Comprar o imóvel dessa forma que eu te falei abordando, você não precisa de nome, não precisa de nada. Você precisa de uma boa vontade e de um bom negócio e de um contrato. Só isso. Simples. E nesse caso precisa do dinheiro também para pagar à vista, né? Na verdade, você não vai pagar ele à vista, né? Você vai falar para ele quanto que ele está devendo. Ah, ele está devendo tanto. Você vai assumir o financiamento no nome dele. Você vai pagar as parcelas no nome dele. Por isso a procuração de causa própria. Porque você vai pagar em nome dele. Só que a procuração de causa própria fala que se ele morrer, ele não pode vender. O imóvel já é seu. Não tem como mais ele pegar esse imóvel. Então, no momento que você quitar, você mesmo vai lá no cartório e transfere pro seu nome. Você não precisa nem dele mais. Irmão, você tem que comprar um imóvel, velho. Pelo amor de Deus. Quantos imóveis você tem? Nenhum. Ah, não, pelo amor de Deus. Quantos carros você já comprou? Não, agora eu tenho um só, mas quantos carros você já comprou na tua vida? Fala aí. Só de comprar e vender, não tem problema. Uns 12, mais ou menos. Irmão, é igual. E vou te falar que é mais fácil, porque carro, o que existe mais? Golpe. Você tem que ficar ligado se não é um carro cabrito, se não é um carro clonado, várias coisas, não é? E os carros que eu comprei foi tudo no leilão. Então... Um só que não. Então, moço, o resto foi tudo no você leilão. já sabe como funciona o leilão. É a mesma coisa para imóvel. A verdade é que os imóveis, eles são mais seguros. Por que eles são mais seguros? Porque existem documentos oficiais. Tudo é público. É o edital, é por isso que eu ainda não consegui. Então, mas vamos lá. Você não leu o edital de um carro para comprar no leilão? Leio. Então... Mas o do carro é bem mais simples. Não é, cara. Não é. Vamos lá. Aonde que você não é advogado hoje? Aonde que você consulta um processo? Na internet? Cara, você entra lá, tjsp.ssp.gov, alguma coisa assim, você põe o número do processo, aparece tudo o processo, é aberto. É mais fácil do que você tentar localizar uma dívida. Por exemplo, nossa, será que esse carro vai vir, por exemplo, a multa, o IPVA, será que tem... Mano, é mais fácil, não tem surpresas. É tudo público. Porque o imóvel, por que a gente usa cartório? Por que a gente tem que registrar no cartório? Para que ninguém venha reclamar depois que você comprou que o imóvel é dele. Então é por isso que a gente usa o cartório. Ou seja, no momento que você registrou, ninguém no Brasil pode reclamar que o imóvel é dele. Está registrado. E o imóvel bom é que só valoriza, né? Cara, é bom demais, velho. É bom demais. Se você fosse começar hoje do zero, Antônio, por onde você começaria? Cara, primeira coisa, vendendo um produto. Ontem me perguntaram isso. Primeira coisa, vendendo um produto, né? Um produto que me desse dinheiro, cash flow, porque sem dinheiro você não consegue fazer nada, praticamente. E depois investindo em imóveis e não em carros. Por quê? Eu já minimamente comprei uns 50 carros na minha vida. Entre um e outro, eu vou te falar que eu devo ter ficado no prejuízo. Eu comprei bons carros, eu ganhei bons dinheiro. Por exemplo, eu já comprei Maserati com 200 mil de margem.
Já comprei Porsche ganhando 100 mil, entendeu? Só que também já tive carro que eu perdi 100. Então assim, o carro, qual que é o grande problema? Você não consegue sair do zero. Por quê? Você compra um carro de 10, vende por 20. Você tem 20, você vai comprar um carro de 20 para vender por 40, não é a mesma conta. Aí você começa a voltar para trás. Então, é um jogo de números que você não consegue fechar no final. E o que eu comecei a entender no imóvel? O jogo, o ganho, não está na venda do imóvel, está em um alugar. Por exemplo, hoje você trabalha de Uber. Quanto que hoje você tira por mês livre na sua mão para trabalhar de Uber? Livre se contar, porque é meio ilusório, né? É meio ilusório. Começa a fazer a conta que é meio ilusório. Vamos falar minimamente que você paga uma parcela de carro, que você paga o combustível e o resto é lucro. Vamos falar que não é isso, mas vamos falar que seja. 4 pontos. 4 mil reais. 4, 5 pontos. Agora, olha só. Se hoje, vou dar toda a estratégia para você aqui no carro. Se hoje você conseguir financiar uma casa no nome da sua esposa, comprar ela de 100, de 200 por 100, e você vender este primeiro imóvel por 200, você tem 100 mil reais, concorda? Uhum. Se você repetir essa operação e você recomprar com um consórcio, você vai ter 2 imóveis e 100 mil reais, certo? Uhum. Ou seja, 2 imóveis pagando 1.000 reais cada um de aluguel, você já tem 2 mil de aluguel. Mas você está pagando uma dívida de 1.000, porque o consórcio vai pagar minimamente isso. Se você ficar repetindo essa operação, a cada 2 imóveis que você compra, um seu praticamente vai estar com o dinheiro quitado. Então você consegue em 10 imóveis ter praticamente 3 a 5 mil reais de aluguel, fazendo essa operação. Quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Vou te falar que tranquilamente, no passo do boi, para você aprender bem, não fazer nada rápido, você vai demorar 2 anos. 2 anos para comprar quantos imóveis? 10 imóveis. E você vai ter uma renda de aluguel de 3 a 5 mil reais. E com quanto, qual o valor? E tô falando de 3 a 5 mil reais renda. Se eu falar de aluguel, você vai receber entre 9 e 10 mil, porque são 10 imóveis. Tô falando que tá batendo a parcela. E se caso 1 ou 2 desalugar, você tem aquela rendinha ali para pagar o que tá desalugado. Exatamente. Aí você pode trabalhar com qualquer outra coisa. Olhando por esse lado, quanto mais rápido você fizer, quanto mais imóvel você comprar, menos risco você tem. É isso, cara. Se eu comprar um e eu não conseguir alugar ele, entre aspas, você tá no risco. Eu tô num risco grande. Mas se eu comprar 2 e um tá alugado, já banco outro. Já paga o outro, então o risco tá menor. Se eu comprar 3, o risco vai diminuindo cada vez mais. Quanto mais imóvel, menos risco você tem. E aí com a carta de crédito eu posso comprar quantas cartas de crédito eu quiser. A carta de crédito porque a carta de crédito eu preciso também comprovar renda e tal. Eu só preciso ter nome limpo. Você precisa comprovar a renda, mas e os seus aluguéis? O aluguel é um comprovante de renda. Certo. Entendeu? O aluguel é um comprovante de renda. Nessa hora que eu comprei o meu primeiro imóvel, o meu segundo imóvel, como é que eu faço os impostos e tal? Aí chama alguém? Quem que faz? Cara, normalmente o contador vai te ajudar mais, principalmente para que você não caia no risco da ruína. Mas o primeiro imóvel, você não precisa pagar imposto, você é isento. Então, o lucro, 100 mil reais que você vai ter é 100% de lucro, porque você não tem imposto. Você vai declarar ganho de capital e como é o seu primeiro imóvel que você vendeu, é sem imposto. Você não paga imposto. Você está me dizendo então que quanto mais rápido eu fizer, menos risco eu corro. Claro, velho. Já vai fazer 2 para 3 anos que eu estou no break-even dos imóveis e estou no payback, ou seja, as parcelas que eu pago já me pagam outros imóveis. Esses imóveis que você compra, desculpa a pergunta, quem administra ele? Como você faz para alugar todos esses imóveis? Coloca imobiliária, quinto andar. Eu vou começar pelo primeiro, pelo segundo ali. Eu alugo ele como? Pelo quinto andar, então? Quinto andar, por exemplo, lá em Osasco, quinto andar você conhece. Isso. Imobiliária, é só isso, nada mais. Aí eu tenho hoje evidente que eu tenho uma assistente para ir perguntar para todas as imobiliárias se eu recebi meu dinheiro e quem deixou de me pagar. Mas, vamos dizer que você só precisa ligar para a imobiliária e ela te mandar o slip de pagamento para ver se ela pagou. Acabou. Não é para você cuidar, irmão. Entendeu? Por que você parece tão simples quando você fala assim? Mas cara, esse é o problema. Eu quero que você que está assistindo agora faça isso também. Eu vou fazer. Porque, cara, muito fácil para você não ter um imóvel. Eu tô te falando assim com muito pudor para que você não entre numa furada e te falo, se eu tivesse começado a investir em imóveis
desde 2003 que eu fico 2013 que eu fico negociando carro, eu já seria bilionário, com certeza. Porque quando você vai aprendendo imóveis, é isso que é legal do Brasil. O grande médio afegão, e quando eu falo essa expressão grande médio afegão, o médio do brasileiro não tem um imóvel, não sabe como comprar um imóvel, não sabe a maneira de ir para um leilão. E quando ela assiste a gente falando que é fácil, ela fala o quê? Acho que é golpe. Isso que é legal. Mas aí na hora que aparece uma oportunidade de ela ganhar dinheiro fácil sem investir nada, por exemplo, Tigrinho, ela não acha que é golpe. Entendeu? Então é tão louco que no Brasil você não precisa ser inteligente, você só precisa ser descolado da massa. Mano, é isso que eu amo no Brasil. Então, por exemplo, como é que eu comecei a fazer loteamento? Fazendo. Ninguém me ensinou. Eu chamei um amigo que sabia e falei, cara, o que eu faço? Isso. O cara me ensinou a pequena parte do negócio, o resto eu fui aprendendo com o negócio. Por quê? O médio afegão não vai fazer. E aí eu vendo terreno para eles. Construção. Cara, eu não sei construir. Eu contratei um cara que era meu financeiro, que por coincidência o cara trabalhou, por exemplo, na Odebrecht, com obras, ele construiu para mim já 3 casas. Vai construir agora uma torre. Então assim, você não precisa saber, você precisa minimamente querer fazer. Porque o fato de você querer vai fazer com que você aprenda o que é necessário para estar aquele nível. Por exemplo, eu não sei hoje trabalhar de Uber. Eu não sei como mexe no aplicativo, eu não sei como que eu me porto, mas você concorda comigo que se você me der um curso de 30 minutos falando assim, ó, faz isso, faz aquilo, aperta o botão, atende, faz as melhores corridas, assado, você concorda comigo que em um mês eu já tô craque? Já. É isso que você vai fazer, cara. É a mesma coisa imóvel. É a mesma coisa. Só que enquanto você não começa, desculpa a expressão, você que tá assistindo, você fica na punhetagem mental. Você fica lá, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu não faço? Aí você não faz. O segredo do sucesso e do grande vitorioso, você me acha um cara campeão? Sim. Só que você sabe qual que é o meu segredo? Ação. É porque eu fui perdedor mais do que uma vez. É quando você pega, para você analisar as pessoas bem-sucedidas, todas elas falhou uma vez. Pelo menos. Uma vez no mínimo. No mínimo. Porque como que ela sabe? Como ela sabe que vai dar certo se ela não errar? Então, se permita errar, se permita dar errado, porque ninguém nasceu sabendo. A gente está vivendo uma geração que é uma geração que não permite erros, que não pode, quando tem erro, entra em estado depressivo. Ansiedade, toma remédio e tudo. Cara, a vida, ela é teste e erro. Teste e erro. Teste e erro. Você sabe o limite de erros para você dar certo? Você sabe ou não? Não. 360. 360 graus você chega onde você estava. Ou seja, se você testar todos os caminhos a partir de agora, 360 caminhos, é uma certeza, algum deles você vai acertar. Agora a questão é, você vai persistir durante 360 vezes? Não vai desistir. E eu garanto para você que em menos vezes, eu falei 7 vezes. Só nos últimos 3 meses eu abri 3 CNPJs diferentes. E se você me perguntar como, eu não sei. Por quê? Porque você começa a dar tanto certo que toda tacada que você dá é gol. Entendeu? No começo é merda. Só bosta. Parece que tudo vai dar errado. Depois, irmão, é só tacada pro gol. Parece, você entra numa vibe diferente, né? Quando você tá... Entendeu? Essa é a parada, cara. É mais mentalidade. Eu vou te dar mais uma dica. Você faz academia? Não. Você lê livro? Eu ouço, né? Na verdade eu não leio. Boa, o podcast. Isso já é bom, isso já é um bom começo. Mas olha só, se você quiser ficar rico, se você quiser ganhar minimamente mais do que 10 mil reais, você precisa todos os dias leitura e você precisa de todos os dias 1 hora de pelo menos uma caminhada. Você sabe qual que é a diferença entre correr 5 quilômetros e andar 5 quilômetros? Para a questão calórica? Nenhum. Se você correr 5 quilômetros... Você vai correr em 30 minutos, vai gastar 500 calorias. Se você andar 5 quilômetros, você vai demorar 1 hora, mas você vai gastar 500 calorias. Ou seja, a desculpa de você não fazer e praticar exercício é nenhuma. É a desculpa que todo mundo tem, né? Não tenho tempo. Faça o teste hoje. Provavelmente você deve ir comprar um marmitex ou ir almoçar num restaurante. Pergunte para o garçom se ele faz academia. E não é para você desfazer do trabalho dele. Ele vai falar a seguinte expressão: eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Exatamente. Entendeu? Você não vai ter tempo. É a verdade que nunca você tá. Na verdade, você vai ter que arrumar tempo
para que a sua vida não arrume tempo para você ficar no hospital. Na verdade, eu aprendi que, as coisas que você faz na vida não é tempo, é prioridade, né? É isso aí. Então, se eu não faço uma caminhada, se eu não faço um exercício físico, não é porque eu não tenho tempo. É porque não é É prioridade. porque não é minha prioridade. É isso aí. Hoje você não arrumou tempo para estar aqui? Exatamente. Já arrumei tempo para estar aqui. E eu garanto que você não tem tempo. E eu aprendi isso aí esses tempos atrás, trabalhando de Uber com uma mulher, e ela falou isso aí pra mim. Nós estávamos conversando com uma senhora e ela fazia caminhada. Aí ela perguntou se eu fazia, e eu já fiz caminhada durante um tempo e parei. Aí ela falou assim, por que você parou? Eu falei, a vida ficou tão corrida que agora eu tô sem tempo. Me mudei e agora eu tô sem tempo de fazer. Ela virou pra mim e falou assim pra mim, você vai esperar o quê? Cair numa cama pra você ter tempo? Por que as pessoas têm tempo de ficar numa cama, quando fica numa cama fica ali, arrumou o tempo de ficar ali, mas não tem tempo pra cuidar de você mesmo. Então arruma um tempo pra cuidar de você mesmo. Depois que ela falou isso aí pra mim, passou uns 2 meses, eu peguei dengue e fiquei 15 dias na cama. Olha aí. Eu lembrei do que ela falou. E aí você arrumou tempo pra dengue. Eu arrumei tempo pra dengue, fiquei 15 dias na cama. Essa é a parada, cara. Então, na verdade, na nossa vida não é tempo, é prioridade, né? Arruma um tempo pra você estudar, nem que seja depois da meia-noite, porque você trabalha até meia-noite. Se você quer... Mano, é assim, ó. O pobre... Vou rasgar. O pobre, ele não pode ter qualidade de vida. Porque se ele tiver qualidade de vida, ele não vai sair de lá. Entendeu? Você tem que odiar a pobreza para você sair de lá. Se você não odiar a pobreza, você não vai sair dali. Essa é a parada, irmão. Então, assim, compra um imóvel, sai daqui hoje, traça um plano. Tudo na vida é meta, plano de ação e execução. Traça um plano. Eu vou estudar tanto tempo. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o curso. Não precisa. Tem quase 3.000 publicações no meu Instagram. Assista todas. Eu tenho vários alunos que nunca me pagaram nada porque assistiram gratuito e conseguiram comprar um imóvel. Hoje não tem desculpa para não ter informação. Eu fiz um podcast no Micasa, podcast, você gosta de podcast, depois você procura, 3 horas e 46. É um curso. Se a pessoa minimamente assistir aquilo lá, ouvir aquele podcast, e ela não comprar pelo menos um imóvel, significa que ela é louca. Ela não quer crescer. Então a pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar o papo, e eu vou te perguntar uma última pergunta, mas a pergunta que eu te faço, além dessa, né, a penúltima pergunta é: quando que você vai começar? Não é o que você não sabe. Porque o que você não sabe, tem coisa que você escreveu aí que você não sabe ainda. Só que você não sabe nem que você não sabe. Por quê? Quando que você vai saber que você não sabe? Quando você estiver no processo. Entendeu? Uhum. Você não sabe todos os caminhos para ir para todos os caminhos do mundo, sabe? Se alguém te falar que você tem que ir para Rondônia a partir de agora, que você vai levar um passageiro, você não sabe chegar lá. Só que você vai pôr no Waze. Você vai descobrir, não vai? Se permita descobrir no meio do caminho. Não se permita, não, eu tenho que saber de tudo antes. Você não precisa saber de tudo antes. Não é essa a ideia. E a pergunta que eu gosto de falar para todo mundo no final do Alavancar é: o que você faria se você tivesse de 1 a 2 anos de vida apenas? O que você faria com esse 1 a 2 anos de vida sabendo do que você acabou de saber, para que você possa mudar o futuro financeiro da sua família? Compraria imóveis. Cara, começa a comprar, irmão. Vai atrás, procura saber, liga pros outros, pergunta, apuinha, manda lá pergunta, caixinha de pergunta pra mim. Tá andando no chegou num ponto, eu não sei o que é, tá escrito assim, assado no edital. Pergunta, me segue o Edwards. Pergunta, cara. Você tá no momento da era digital que tudo é de graça. Mas todo mundo, a todo momento, parece que ficou idiota mental online. Mano, você tá aqui. Quanto que você pagou pra estar aqui? Entendeu? Então essa é a parada. Tudo você vai conseguir desde que você queira. Você tem que querer comprar um imóvel. Aí você vai aprender o que precisa fazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aí. pelo papo, irmão. Deus te abençoe. Tamo junto. Obrigado mesmo. E se você quer participar do Alavancar, é só você digitar 718 lá no meu Instagram e a gente vai te mandar um formulário, você preenche, o Bruno vai te ligar. Talvez você ache que é golpe, é golpe? Não é golpe não, talvez você ache que é mesmo. O Bruno te chama no WhatsApp e ele vai marcar com você. A gente tem um monte de gente, mas a gente faz sempre um sorteio todos os sábados pra gente trazer alguém aqui. E esse vídeo vai ficar aqui, já curta, comente, compartilhe. Se alguém precisa conhecer esse produto, como funciona, como comprar imóvel de leilão, assiste isso aqui, compartilha com seu amigo que queira comprar imóvel, talvez isso possa ajudar ele. Fechado? Tamo junto! É nóis!